vou mostrar direitinho onde eu coloquei cada coisinha dessa no cantinho da minha casa. Gente, vocês viram o tanto de coisa que eu peguei? Muita coisa barata, muita coisa linda. Eu fiquei louca nessa loja. Acreditar na educação é o nosso melhor investimento. Há 20 anos, a Livraria Colegial está auxiliando no seu aprendizado. Tudo em material escolar com as melhores marcas. E mais, livros das editoras FTD, Brasil e IBEP. Tudo isso no conforto que só a Colegial tem para você. Loja climatizada, autoatendimento, acessibilidade, brinquedoteca e sala do professor. Livraria Colegial, empresa amiga do meio ambiente. Açaizeiro e Sushi, aberto de segunda a sábado, das 14 às 22 horas. Disque entrega 988 63 47 67. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera, além do horizonte colorido. A paz do Senhor, povo de Deus, nossa saudação a todos os nossos amados irmãos e amigos que são telespectadores do programa Palavra Verdadeira, que é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, aqui em Juazeiro do Norte. No programa de hoje nós vamos trazer para você as informações do trabalho, uma semana de grande atividade, uma semana que vai ser intensa esta semana, né? Até no próximo domingo vai ser muita atividade, muita programação. Nós vamos estar trazendo também um momento de louvor muito especial aqui no programa. A palavra de Deus, eu vou estar ministrando uma palavra sobre o valor do ser humano, o valor do ser humano, que está baseado em Mateus, no capítulo 9, no capítulo 12, melhor dizendo, dos versículos 9 a seguir. Vou estar trazendo uma palavra sobre o valor, o seu valor, o valor da pessoa humana, né? Qual é o valor que ela tem perante o Senhor. E vai ter também o momento da oração da fé, tá bom? É isso aí, fique conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração aqui no programa Palavra Verdadeira. Nós vamos então adorar o Senhor, vamos cantar um louvor, exaltando o nosso Deus que nos amou e que nos valorizou. Jesus disse assim: pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, né? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. O homem vale muito para Deus, você é muito importante para Deus. Você precisa ouvir essa mensagem. Nós vamos adorar agora o nome do Senhor aqui no programa Palavra Verdadeira. Muito bem, meus irmãos, você é muito importante, saiba disso. Às vezes as pessoas é que não dão valor a si mesmo e preferem viver uma vida que elas se degradam, se degeneram, elas se desvalorizam, né? Mas você é muito especial, você é muito precioso. Eu tenho consciência de que sou muito especial para Deus. Não porque eu fiz alguma coisa muito importante, porque eu mereça. Não, não. É porque sou obra de Deus, né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, embora o inimigo tenha tentado estragar, embora eu tenha permitido por um bom espaço de tempo, um longo espaço de tempo, tenha permitido o inimigo estragar esse vaso, né? Essa bênção que é a minha vida, né? Que somos nós, mas Deus teve misericórdia e eu então entendi, entreguei minha vida para Jesus e agora vivo para Deus. Como disse Paulo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E aí
Glórias ao Senhor. Então a gente pode desfrutar dessa importância, desse valor, do chamado de Deus. Imagine eu estar pregando o Evangelho, influenciando pessoas, ensinando o caminho do céu. Isso é uma coisa muito gloriosa. Quem fez isso? Deus. Foi o Senhor e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. É Ele. Ele nos ama, Ele te ama com toda certeza. Meus irmãos, a nossa programação é hoje à noite, na nossa sede, o nosso culto evangelístico, que será dirigido pelo evangelista Victor Galvão. Nós temos uma sala para atender as crianças, os bebês, né? Nós temos o berçário e temos também o departamento infantil que cuida das crianças durante o culto, que começa às 18 horas. Tanto na nossa sede, às 18 horas, quanto também nas congregações, serão hoje 32 cultos espalhados na nossa cidade, nos diversos bairros da nossa cidade. A sede mais 31 congregações. Estamos na iminência de, nesse mês, abrir mais uma congregação, desta vez no bairro Oásis. Ali ainda não tem trabalho evangelístico, nós vamos implantar, se o Senhor nos permitir, o trabalho evangelístico no bairro Oásis. Você que é do Oásis, né? Depois da Betolândia, você se prepare, porque nós estaremos implantando uma congregação e a inauguração será no dia 26 de novembro. Dia 26. Na verdade, nós vamos realizar no dia 27 de novembro, vai ser uma quarta-feira. Nós vamos receber aqui o Samuel Belo e sua banda e vamos realizar ali essa inauguração com uma grande cruzada em frente à casa onde será a congregação, com o trio elétrico O Semeador. Vai ser uma grande bênção, dia 27 de novembro, uma quarta-feira, tá bom? Você não pode perder. Bem, mas a programação dessa semana, o culto hoje já falei, amanhã nós teremos reunião para o presbitério da igreja e o ensaio geral do departamento de senhora, porque teremos aí 2 dias de festas essa semana. Na terça-feira, dia 12, teremos uma grande festa na nossa sede às 19 horas, que será o 6º aniversário do grupo Cântico de Débora. O pregador será o evangelista Franciélio Freitas, de Barreira, Ceará. Ele foi o pregador do nosso último retiro. Ele é uma bênção. Deus usa muito o Franciélio na palavra. E vai estar pregando na terça-feira. Todo o campo está convocado, todas as congregações. Estou convidando a você que está me assistindo, meu amigo, meu irmão de outra igreja. Se você não tiver atividade na sua igreja, se o seu pastor não se opor a você participar de um culto conosco, você está convidado a participar desse culto, terça-feira, Rua Dom Pedro II, 1569, no bairro Franciscano, essa festa terça-feira. E na quarta-feira será o aniversário, 47 anos do Círculo de Oração. 47 anos do Círculo de Oração, Monte das Oliveiras, e também o Franciélio será o pregador, o mensageiro desse grande culto na quarta-feira. Então, terça, dia 11, terça, dia 12 e quarta, dia 13, festa na Assembleia de Deus, na Dom Pedro II, 1569. Na sexta-feira, o tradicional culto de doutrina tem sido uma bênção. Nós estamos sentindo a falta de muitos irmãos. Contudo, Deus não nos tem deixado sem palavra, tem sido uma bênção o que o Senhor tem feito, ministrando o nosso coração e nós transmitindo a palavra do Senhor. Sábados, culto de mocidade, culto de adolescente na sede. E no próximo domingo, nós teremos já aí um grande culto na sede, que é intitulado o culto da 100ª ovelha. Atenção, todos os meus irmãos que estão afastados, desigrejados, aqueles que reconhecem que estão desviados do caminho, desgarrados, né? Vivendo errante, você é convidado a estar conosco. Eu vou pregar uma palavra no próximo domingo, no culto da 100ª ovelha. É o culto em que nós estamos mandando carta para os nossos irmãos que estão afastados dos caminhos do Senhor. Você é
convidado especial para estar conosco nesse culto, no próximo domingo, o culto da 100ª ovelha. Esse culto vai acontecer também nas congregações no dia 24, portanto, no domingo seguinte, nas congregações, ok? Participe da nossa programação, será uma bênção para a glória de Deus. Nós vamos agora chamar o nosso apoio cultural, no último bloco, a palavra de Deus para o seu coração. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Oi! Gente, eu tô chegando aqui agora na Corbão Utilidades e eu vim separar vários produtinhos para testar durante as próximas semanas lá em casa. Eita, que a Cocota vai adorar! Muito barato! Gente, olha só o tanto de coisa que eu escolhi aqui na Corbão. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos nas próximas semanas, que eu vou mostrar direitinho onde eu coloquei cada coisinha dessa no cantinho da minha casa. Gente, vocês viram o tanto de coisa que eu peguei? Muita coisa barata, muita coisa linda. Eu fiquei louca nessa loja. Acreditar na educação é o nosso melhor investimento. Há 20 anos, a Livraria Colegial está auxiliando no seu aprendizado. Tudo em material escolar com as melhores marcas. E mais, livros das editoras FTD, Brasil e IBEP. Tudo isso no conforto que só a Colegial tem para você. Loja climatizada, autoatendimento, acessibilidade, brinquedoteca e sala do professor. Livraria Colegial, empresa amiga do meio ambiente. O Açaizeiro e Sushi, aberto de segunda a sábado, das 14 às 22 horas. Disque entrega 988 63 47 67. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Muito bem, meus irmãos, voltando agora para o último bloco do programa Palavra Verdadeira, o momento da palavra, o momento da reflexão, alimento de Deus para o nosso coração. Mateus capítulo 9, tem aqui, melhor dizendo, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, o versículo 9 a seguir, tem uma história que fala sobre a cura de um homem que tinha uma mão mirrada. Está dito assim: e partindo dali, chegou à sinagoga deles e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem: estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Esse texto aqui nos fala a respeito do valor do ser humano. Está dentro de um contexto de um conflito religioso, porque até do ponto de vista religioso, às vezes, o homem é desvalorizado. É desvalorizado. Embora, do ponto de vista religioso, o homem sempre é visto como um produto, como um mercado, né, a ser alcançado para muitas pessoas, quando não tem a visão exata do que é o valor do ser humano. Existe um proselitismo, uma luta. Nós mesmos
que somos pregadores do Evangelho, queremos ganhar pessoas para o Senhor e às vezes somos confundidos como alguém que quer utilizar e tirar benefício do ser humano. Mas o fato é que até mesmo no contexto da religiosidade, às vezes se percebe e se pratica uma ação que desvaloriza o ser humano. O texto mostra que um segmento religioso, os fariseus, eles, dentro de uma sinagoga, sabendo que Jesus estava ali e havia pessoas necessitadas, então eles fazem um questionamento: é lícito curar nos sábados? Porque eles não queriam, sob hipótese nenhuma, que Jesus curasse alguém no sábado. E se Jesus viesse a fazer isso, eles utilizariam isso para acusar Jesus de quebra de uma regra religiosa, de um princípio religioso dos judeus com relação aos sábados, a guarda do sábado, enfim. E aí Jesus, então, diante daquela inquirição, daquela pergunta maliciosa, com intenções malignas, o Senhor faz a eles uma pergunta também. O Senhor pergunta: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Dentro do contexto da religiosidade judaica, se uma ovelha caísse dentro de uma cova, mesmo no dia do sábado, o homem poderia então estender a mão, poderia então tirá-la, socorrê-la, para que ela não morresse ali dentro daquela cova. E aí Jesus diz assim: qual dentre de vós é o homem que, tendo uma ovelha e ela vier cair numa cova no dia de sábado, o homem não lança a mão para dela a levantar, para tirá-la daquela cova? E aí Jesus diz: pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. E aí eu pego esse gancho aqui para poder dizer para você que me escuta, porque não raro as pessoas acham-se sem valor. Não raro as pessoas acham-se sem valor. E elas acham-se sem valor por quê? Vamos lá. Primeiro, porque há uma intenção de um ser maligno chamado Satanás, que desde o princípio tenta questionar o valor do homem para Deus. Lá no princípio, o inimigo das nossas almas questionou a Eva, dizendo para ela que Deus não queria que ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus não queria que ela fosse feliz, Deus não queria que ela tivesse o conhecimento, Deus queria privá-la, ou seja, Deus não a valorizava. E o diabo fez isso, na verdade, para enganar o homem, para poder fazer o homem então se degradar. E desde então, o inimigo vem tentando fazer. E é por essa razão que às vezes o homem se encontra nos estados mais deploráveis. O homem lançado sobre o seu próprio vômito, sobre o seu próprio excremento, o homem se degradando, colocando nas suas veias o veneno das drogas que vão fatalmente lhe matar prematuramente. O homem utilizando-se de coisas as mais diversas que matam a si, né? Que degradam, que diminuem o seu valor. E aí também tem a ação do próprio homem. O homem escravizando homens, o homem roubando o homem, o homem aprisionando, né? Pessoas, enfim. Tudo isso dá um entendimento de que o ser humano não tem valor. Mas houve um dia que o rei Davi no Salmo 8, versículo 3, num dia de meditação,
de avaliação dos valores da vida, o salmista Davi, ele dá uma olhada para algumas coisas e ele olha, por exemplo, no versículo 3 do Salmo 8, ele diz assim: quando eu vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Versículo 4 ele pergunta: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Davi perguntou para Deus: qual é o valor do homem? Qual é o valor da minha vida? Qual é o valor do ser humano? E aí, ainda que o inimigo e o ser humano procure degradar e desvalorizar, tirar o valor do ser humano, inclusive mesmo quando a religiosidade faz isto, preferindo que uma pessoa volte para casa doente quando podia ser curada, porque não quer que um princípio religioso que já passou seja quebrado. Contudo, Deus demonstra o maior valor para o ser humano. Jesus disse: quanto mais vale um homem do que uma ovelha. E a maior prova desse amor e desse valor que Deus deu para o ser humano foi que está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho de Deus, o puro, inocente, assume morrer no lugar do mais vil pecador. Jesus demonstrou esse valor pela humanidade de diversas formas, embora questionado pelos religiosos, porque que ele comia com os pecadores, porque que ele dava atenção a prostitutas, porque que Jesus tinha atenção aos doentes, preferia ir aos leprosários do que ao paço do palácio. Você é importante para Deus. Agora, às vezes, é o próprio ser humano que não se presta a dar valor para si mesmo. E aí estraga a vida, degrada a vida, se distancia de Deus. O melhor lugar, a melhor posição para a gente valorizar o que nós somos é estar na presença de Deus, é estar nas mãos de Deus, é ser guiado por Deus, é ser direcionado pelo Senhor. Ele tem cuidado de nós. Saiba você, neste dia, que você é precioso, que você é importante. O teu pecado é apenas um elemento, é apenas uma questão. Ele pode te condenar, mas o teu pecado, ele não impede que Deus lhe ame. Ele não impede que Deus lhe alcance. Não. Deus aborrece o teu pecado, mas Ele ama a tua alma, a ponto de querer te libertar dos teus pecados, como fez com a minha vida. Ele me libertou dos meus pecados. Ele não levou em conta o tempo da minha ignorância. E Ele anunciou que eu me arrependesse. E para valorizar a minha vida, eu me arrependi, eu me converti para o Senhor. Você é importante para Deus. Entregue sua vida para Cristo. Vai estar nas boas mãos. É melhor do que estar nas tuas mãos, nas mãos dos homens ou nas mãos do maligno. Que a tua vida esteja nas mãos de Deus e será uma bênção e você vai ver que você tem valor. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar por sua vida em nome do Senhor. Deus amado, Pai glorioso e santo, muito obrigado, Senhor, por nós compreendermos essa verdade. Muito obrigado porque o Senhor demonstrou, ó Deus, que nos tem grande valia e grande importância, dando teu Filho Jesus para pagar o preço da nossa salvação, ó Deus, nos libertando da condenação do nosso pecado. Eu te peço sobre todas as pessoas que me estão ouvindo, me acompanhando e orando comigo agora. Perdoa, transforma, liberta. Deus amado, não deixa, Senhor, esse homem voltar, ou, Deus, sair da tua presença deste culto na TV, deste culto, desta pregação, com a mão mirrada, assim como o Senhor curou o homem, meu Deus, ainda que alguém não quisesse, o Senhor esteja curando, libertando e transformando vida, ainda que o inimigo não queira e os homens não queiram. Eu quero abençoar pessoas, porque são preciosas e importantes para o Senhor. Eu os abençoo
abençoo no teu nome e eu te peço a tua bênção e te agradeço em nome de Jesus, que vive para sempre. Amém e graças a Deus. Bem, meus amados, estamos terminando a edição do programa deste domingo. No próximo domingo, se o Senhor permitir, estaremos de volta com mais um programa Palavra Verdadeira. Eu termino dizendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém e graças a Deus.